pegue a sua Bíblia e nós vamos ler um texto bíblico que está no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo 11, muito obrigado. Capítulo 11, versículo de número 15 a seguir. Meu Deus, Jesus não é o arrebatamento, é só a guria do Maurício. Dá um glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, melhor dizendo, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 11. Glória a Deus. Eu vou ser bem pontual naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas é uma palavra que todos nós precisamos ouvir. Mateus capítulo 11, versículo de número 15 a seguir. Se podemos ler, o irmão, a irmã, se pode, diga amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Vou ler de novo o versículo de número 17. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Algo que veio ao meu coração alguns dias atrás e tem me inspirado a pensar. Quando vocês leem esse texto, o Senhor Jesus está falando que aquele momento está pedindo uma ação correspondente, mas infelizmente aquela geração não consegue discernir o que está acontecendo. Se nós prestamos atenção no texto, o texto está dizendo que alguém toca flauta, mas os outros não dançam. Alguém canta lamentação e alguém não chora. O que o texto quer nos ensinar é que esta geração não está conseguindo discernir o tempo e a estação que está vivendo. Esta é a palavra que da parte de Deus veio ao meu coração, ter a capacidade de discernir os tempos e as estações que estamos vivendo. Quando não conseguimos discernir, as nossas atitudes são contrárias, elas se contrapõem com a demanda e a exigência do momento. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Perceba que o texto está dizendo que há um propósito, mas o texto também está dizendo que há um tempo para este propósito. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, que o verdadeiro sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Só pode viver o extraordinário de Deus quem tem capacidade de compreensão do tempo que está vivendo. Às vezes nós vivemos o tempo, mas ignoramos o modo. Às vezes estamos no modo e ignoramos o tempo, e por não perceber o tempo, demandamos coisas que ainda não estamos preparados para receber. Exigimos coisas que ainda não temos estrutura para experimentar.
eu aprendi com Deus que do tempo Ele cuida, mas do modo e do preparo sou eu que devo cuidar. Quando você lê a Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e versículo 80, o texto faz menção a João Batista. E o texto diz assim: e o menino crescia e se fortalecia e habitou nos desertos até o tempo de se manifestar a Israel. Este até significa que Deus tem o relógio na mão, significa que Deus tem o calendário na mão. Mas enquanto o tempo não chega, o menino aproveita para crescer e para se fortalecer. No ano de 2004, eu estava numa cidade chamada Feira de Santana, lá no estado da Bahia, e na introdução o pastor disse assim: sorte é quando o preparo e a oportunidade se encontram. As pessoas costumam dizer assim: eu não tenho sorte, a minha casa não tem sorte. Mas sorte é a oportunidade e o preparo se encontrando. A maioria das pessoas, por não discernir o tempo que estão vivendo, elas se atiram nas cordas, elas não se preparam, elas não dão de si, e quando a oportunidade chega, tal pessoa está completamente despreparada. Qual é o refúgio desta pessoa? Culpar as demais que estão ao seu redor, culpar alguém no seu passado que liberou uma palavra de maldição. Ainda me causa espanto crentes bíblicos crerem em maldições hereditárias. É melhor reconhecer que tem maldição hereditária do que reconhecer que há ciclos viciosos que não tem a ver com Deus, mas eu devo quebrar. Eu senti no meu espírito, como pastor da Assembleia de Deus de Antônio Prado, que um tempo novo está chegando, uma temporada nova está chegando, e a minha intenção é esclarecer que nós devemos entender qual estação nós estamos vivendo. Quando você lê o livro de Jó, preste atenção, capítulo 14, a Bíblia diz que há uma árvore e tem 3 verbos de sentença naquela árvore. A Bíblia diz: se uma árvore envelhecer, se uma árvore for cortada e se uma árvore morrer, ao cheiro das águas brotará. Mas quais são as características destas árvores? Deixa eu destacar uma. A árvore que morreu, ela tem uma característica: ela ocupa um lugar, mas não discerne a estação que está vivendo. Ela é árvore, ela tem estrutura, quem sabe ela tem raízes que ainda estão no solo, ela não caiu, mas ela não consegue discernir o tempo que ela está vivendo. O Salmo de número 1 diz que o homem que teme ao Senhor é feliz, mas o texto diz que ele é comparado com uma árvore plantada junto ao ribeiro. Olha o que o texto diz: que dá o seu fruto na sua estação. É bem verdade que há estações de mais frutos, há estações de mais resignação. A própria Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Mas tem gente que bagunça os tempos. Preste atenção, Salmo 1 diz que o justo dá o fruto na estação própria. Quem sabe não é a estação de você frutificar, só que a minha Bíblia diz que no obstante, é paradoxal, no obstante esta árvore não dar frutos em alguns momentos, a Bíblia diz que a sua folha não murcha e a sua folha não cai. O que o texto está dizendo: por mais que um crente está passando um momento difícil, de resignação, quem sabe mais num canto, ele não perde o verdor da sua vida,
vida, ele não perde o entusiasmo da sua vida, ele não perde a vida que está nele. Ele tem graça, ele tem autoridade, ele tem prazer de servir a Deus, discernir o tempo que estamos vivendo. Eu li ainda hoje, Daniel capítulo 2, versículo 21, diz assim: Deus é quem muda as estações e os tempos. Gênesis capítulo 8, versículo 22, diz que enquanto a terra durar, haverão mudanças nas estações, assim como há estações naturais, há estações espirituais. Precisamos reconhecer o que Deus está fazendo neste tempo. Na quarta-feira foi pregada uma mensagem no IP, que diz que Deus se manifestava com coluna de fogo à noite e com nuvem durante o dia, na peregrinação do povo no deserto. O que Deus nos fala é que para cada tempo haverá uma manifestação da presença de Deus. Eu recebo autoridade para dizer esta mensagem profética. Deus te trouxe para me ouvir hoje, porque Ele está declarando um novo tempo, uma nova estação, uma nova temporada, e você tem que estar ligado. Feche os teus olhos agora, se você puder, e diga no íntimo da sua alma: Espírito Santo, me ajude a discernir a estação que eu estou vivendo. Eu tenho que discernir o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Eu estava lendo hoje, lá em 1 Crônicas capítulo 12, o rei faz uma convocação, presbítero Patrick, e cada tribo disponibilizava uma quantidade de homens para respaldar o reino. Só que tem um versículo que me chama a atenção, porque as tribos estão indo para batalhar. Se você ler o capítulo 12, a Bíblia diz que os da tribo de Gade, eles tinham rosto de leão e eram mais rápido que a corça. Olha que tremendo, que genética é esta? Rosto de leão, destemido, nada para na minha frente, agilidade, prontidão, dedicação. Só que depois disso, lá no versículo 32, diz que havia uma tribo diferente. A tribo de Issacar, evangelista Janquelino, eles não iam para a guerra. A Bíblia diz que da tribo de Issacar eram aqueles que tinham discernimento dos tempos, para que Israel soubesse o que fazer. Eu quero que vocês me ouçam esta noite como pastor de vocês. Há um novo mover de Deus vindo sobre nós, mas você não pode ficar isolado, você não pode ficar escanteado. Cuidado, as nossas atitudes repercutem no mundo espiritual. Se você se auto-exclui, se você não vem para o meio, não coloque a culpa em ninguém. Deus está movendo o céu para fazer aquilo que Ele não fez até hoje. Não é por mim, não é por você, é apesar de nós, mas Ele vai fazer. Quem é que vai estar ligado no que Deus está fazendo? Discernir os tempos e as estações, discernir o que eu devo fazer. Ei, nós tocamos flauta e vocês não dançam. Irmãos queridos, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 14, que se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para o dia da batalha? Se o trombeteiro que está pregando não tem discernimento do que está acontecendo, como ele vai instruir o exército? Eu estou adiantando para vocês, Deus está movendo os céus a favor deste lugar. Quando Deus move os céus, eu quero lhe contar uma experiência. Eu estava em uma convenção de pastores, sentado como qualquer outra, num lugarzinho, sem qualquer expressão, mas Deus decidiu me visitar naquele período. A minha experiência naquele dia gerou um livro que foi lançado em agosto do ano passado, porque eu estava assentado e logo na minha frente havia um pastor veterano, aproximadamente 90 anos,
já jubilado com certeza, havia sido pastor de uma das duas maiores igrejas do nosso estado. Eu lembro que quando o presidente está lá na bancada, e ele menciona aquele veterano, ele se levanta entusiasmado. Ele dá um pulo, na mente dele, ele pulou uns 2 metros, mas biologicamente, 1,5 centímetros, no máximo 3 centímetros do chão. Mas quando aquele veterano se levanta, eu creio que Deus fala. O céu se abriu, e Deus decidiu falar comigo naquela hora. Quando o céu se abriu, Deus me mostrou 3 palavras. Deus me mostrou crise, Deus me mostrou transição, e Deus me colocou a 3ª palavra, posicionamento. Eu disse: Deus, o que é isto? Quem sabe eu demore 40, 50 ou 1 minuto para contar a experiência, mas ela em si foi lapsos de segundo. Quando eu olho crise, transição e posicionamento, eu digo: Deus, o que é isso? Deus me disse assim: todas as vezes que houver uma crise, seja eclesiástica, política ou econômica, não olhe para a crise, olhe para o céu. Para quê? Olhe para o céu, para ver que a engrenagem está girando. Eu recebo autoridade para dizer: a engrenagem da Serra Gaúcha está girando, Deus está trabalhando, haverão mudanças, Deus vai mover as estruturas, a engrenagem está girando. Só que Deus falou ao meu coração: quando a engrenagem se mover, Deus olha para a terra procurando posicionamento. A nuvem da presença de Deus está sobre este ministério em Antônio Prado e IP. Não seja você alguém desconexo, que não ouça a voz de Deus, que não se entregue e se integre ao que Deus está fazendo. Eu levanto a minha mão neste 1º domingo de fevereiro para dizer: Deus vai estender a sua mão sobre esta igreja. Quem entender viverá o milagre. Quem entender viverá céu aberto. Quem entender viverá coisas extraordinárias. Deus vai entrar na sua casa, Deus vai sacudir o seu ministério. A engrenagem do céu está se movendo. Oh glória, oh glória, oh glória. Fecha os teus olhos agora, se você pode. Aleluia, 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 aleluia. E se você veio visitar, aproveita, porque o céu está abrindo. Diga: Deus, 2025 é o ano de eu entender o que o céu tem para mim. Oh glória. O teu cansaço se dá pelo fato de trabalhar na tua força e no teu braço. Entra no mover do Espírito, e Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer, Deus vai fazer algo extraordinário. Aleluia. Deus está dando discernimento para alguém entender a hora certa. Quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que todos os obreiros, eles devem ser como um soldado, porque soldado está pronto para a batalha. Mas ele diz que todo obreiro tem que ser como um atleta, porque o atleta tem disciplina, se abstém de coisas para alcançar a meta. Mas ele diz, escrevendo a Timóteo, que todo obreiro deve ser como um lavrador. Enquanto o soldado está pronto para a guerra, o atleta tem disciplina, tem horário, tem abstenção de um monte de coisa para alcançar a meta. O agricultor tem discernimento da estação que ele está vivendo. Tem hora que é para plantar soja, tem hora que não é para plantar soja, tem hora que se planta melancia, tem hora que não se planta melancia. Tem coisas que se plantam o ano todo e sempre está produzindo. Discernir a estação que estamos vivendo vai nos aliviar esta fuga de energia, fazendo coisas que o tempo não está pedindo para fazer. Eu quero que vocês ouçam o que o pastor está pregando, e deve estar transmitindo, quem sabe, tá? Então está gravado.
eu estou discernindo coisas que Deus está movendo a minha vida. É por isso que eu não tenho tempo para brigar. Eu não tenho tempo para esclarecer para quem não está decidido a entender. Eu não tenho tempo para ajudar quem decidiu ficar no chão. Eu não tenho tempo para libertar quem decidiu ficar assim com o inimigo. Deus está trabalhando. Nós temos que entender o que Deus está fazendo. Pastor Paulo Locatelli, se não me engano, ele diz que Deus se move com quem se move. E eu digo, fazer missões é estar onde Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está movendo. Eu levanto a minha mão mais uma vez para liberar uma profecia. Nestes dias você vai sentir o soprar do Espírito Santo na sua casa. Nestes dias tu vai ver, ei, glória, oh glória, você vai ver Deus colocando cada coisa no devido lugar. Tempos e estações estão se movendo. Entenda o que Deus está fazendo. Pastor, como é que eu vou discernir o tempo que eu estou vivendo? Primeiro, leia a Bíblia. A Bíblia descreve. Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Leia a palavra. Não vai atrás de lorota. Não vai atrás de gente sem condições de guiar um povo, porque um cego não pode guiar outro cego. Valorize quem prega a verdade bíblica sem se preocupar se você vai aplaudir ou não. Olhe para a Bíblia e diga: Deus, me dê discernimento. O que diz a Bíblia no livro do profeta Daniel? Diz assim, ó, pastor Roberto: e Daniel compreendeu o tempo lendo o livro. Que livro era este? A palavra de Deus. A Bíblia diz que os dias serão maus. A Bíblia diz que haverá apostasia. Olhe para mim, sabe o que significa apostasia? Significa crentes tendo apetite por coisas da terra. Qualquer coisa é mais importante que servir a Deus. Qualquer coisa é mais importante que ouvir a pregação. Qualquer cansaço físico já detona esta geração Nutella que não quer se dedicar e ouvir a palavra. Mas quem ama a palavra diz: eu quero a palavra, eu quero a palavra. Ele diz que os últimos dias alguns se apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. Então vai para a palavra. Pastor, como é que eu vou discernir o tempo? Tenha intimidade com o Espírito Santo. Chega um momento da nossa vida cristã que o pastor não pode decidir as coisas da sua vida. Chega um momento que lá na escola você não tem que dizer: eu não faço porque o pastor não deixa. Eu não faço porque eu tenho uma convicção dentro de mim. Chega um momento que você não tem que negociar. Você está ouvindo o Espírito Santo. Eu levanto a minha mão de novo para dizer: eu quero o que Deus deu para Salomão. Salomão disse: me dê sabedoria para entrar e me dê sabedoria para sair do meio do povo. Recebe esta graça, Deus te dará sabedoria. Deus vai te dar discernimento. João capítulo 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Pastor, como discernir o tempo? Esteja atento aos sinais que estão acontecendo. Um dia Jesus disse assim: ei, vocês olham para o céu e ele está em vermelho sombrio, e vocês sabem que haverá tempestade, mas vocês não conseguem discernir os sinais da vinda dos homens, do Filho do Homem. Eu quero dizer para você: o mundo pode zombar, mas Jesus vai voltar a buscar a igreja. O mundo pode não acreditar, e eu vou te dizer uma coisa: quando o arrebatamento chegar, não me chama no WhatsApp que eu não vou te atender. Não bate na minha porta que eu não vou te atender, porque no abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados. Quem vai ser arrebatado com o Senhor? Aleluia! Discernimento da estação. Quais são os perigos, pastor, de não discernir os tempos? Tem um texto que fala comigo há muitos anos. João 19, escute isto. Jesus está se aproximando de Jerusalém. E daqui um pouco Jesus começa a chorar.
E Jesus começa a chorar, e a gente questiona, por que Jesus está comovido? Aí ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você, como a galinha cuida dos seus pintainhos, eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Vocês mataram os profetas que eu enviei. E a Bíblia diz em Lucas 19:41 a seguir, Jesus disse assim: Jerusalém, dias virão sobre você, em que te apertarão de todos os lados, olha para mim, e te derribarão, a ti e os teus filhos dentro de ti, e não ficará pedra sobre pedra. Aí Deus explica, presbítero Mateus: porque não entendeste o tempo da minha visitação. Não brinca com Deus, Deus tem um relógio. Tem gente que vai chorar, mas perdeu o tempo, perdeu o time, não vai voltar mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não confundam os tempos. Viva esta estação. Ensine as tuas crianças enquanto são pequenas. Doutrine a tua filha enquanto é tempo. Doutrine o teu filho enquanto é tempo. Fale da palavra. Eu lembro de uma mãe que me procurou um dia e disse: pastor, ela só quer usar, eu não vou entrar em detalhe, roupa de tal maneira. Eu disse: mas ela já trabalha? Não. E quem compra? Ah, sou eu. Então a culpa é da senhora. Você está dando legalidade para alguém que está debaixo da influência e da sedução, da sexualidade precoce. Isso não vai dar certo. Discirna o tempo. A Bíblia diz: não desperte o amor antes do tempo. Quantas pessoas estão sendo abaladas, estão sendo destruídas, porque perderam a visitação de Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração. Pastor José Satírio dos Santos, pastor do Centro Familiar Cristão em Cúcuta, na Colômbia. Pastor José Satírio chegou na Colômbia há mais de 40 anos atrás, época da ditadura. Procure o testemunho dele. Viajou pela selva, 2 meses pela selva até chegar lá. Começou uma igreja com 5 pessoas, hoje é mais de 100 mil membros. E ele conta que na maior prova, escute isto, da vida dele, ele viajou para pedir um socorro. E ele conta que terminou aquela reunião, ele fez o que tinha que fazer e os anos se passaram. Em uma outra oportunidade posterior àquela, ele volta para aquele lugar e ele prega 1, 2, 3 períodos. E em todos os períodos do culto, havia um homem que sentava no banco bem da frente e chorava, chorava, chorava e se desesperava. E ele não entendia quem era esse homem. No terminar do dia, esse homem procura o pastor José, se atira nos pés do pastor José Satírio e em pranto diz: pastor, me socorre. E o pastor diz: o que é que eu posso fazer por ti, meu irmão, meu filho? Ele disse: há anos atrás o senhor veio aqui e o senhor pregou, e o senhor tinha uma necessidade, e eu era um empresário poderoso nesta cidade. Deus tocou o meu coração, mas eu endureci, eu não fiz o que deveria fazer. E aí aquele homem disse: pastor, eu quebrei, eu não tenho mais nada, ora por mim. Pastor José Satírio olhou para ele, foi dando as costas e disse: eu não posso fazer mais nada por ti, porque o que eu precisava era para aquele tempo, aquela era a tua oportunidade. Discirna o que Deus está fazendo, discirna o que Deus está fazendo. Eu sinto a graça do Espírito de Deus aqui. Não me peça para pregar sem fervor hoje, tem que ser fervoroso, porque a nuvem está passando. Alguém tem que entender o que Deus está fazendo.
Discirna o tempo que Deus está movendo. Por que eu disse esses dias? Eu achei linda a atitude da esposa do presbítero Paulo. O que eu disse aqui no púlpito esses dias? Eu disse: gente, nós vamos trocar esse forro, nós vamos trocar todo o som da igreja. Faça um propósito. E eu estou atento no que está acontecendo na igreja, vejo quase tudo. Na hora que eu falei, faça um propósito, ela levou as duas mãos na cabeça e começou a orar. Eu digo: ali está o mistério. Ali está o mistério. Pessoas que discernem o tempo que estão vivendo, elas vivem coisas que as outras não viverão. Eu sinto graça para orar com você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Escute isto, em pé, e eu vou orar. Tem um texto que me dá medo, presbítero César. A Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele veio com tanta fome do campo, que Jacó ofereceu para ele um guisado de lentilha em troca do direito da primogenitura. Que direito era este? Era o direito do filho mais velho receber a porção dobrada. Mas ele disse assim: eu estou com tanta fome, Luciano, o que me vale esse direito? E ele vendeu. Só que o texto diz, está na Bíblia, que ele chorou amargamente, mas não encontrou mais lugar de arrependimento. Ei, tem lágrimas que em determinado momento não adianta mais chorar. Porque a minha Bíblia diz que tem tempo para chorar. Tem gente me ouvindo que era para correr nesse altar, botar a boca no chão, como diz a Bíblia, no pó, e dizer: Deus, quebra meu orgulho, me restaura de uma vez. Mas não vai fazer. Sabe quando vai fazer? Quando não tem mais nada para fazer. Discernir o tempo, discernir a estação, significa dizer: estou desarmado. Eu pensei que era de um jeito, mas não é desse jeito. Vai esperar o que mais para tomar um posicionamento? O teu time vai passar. Quem brinca de futebol sabe disto. Às vezes a mente é do Ronaldinho Gaúcho, mas o corpo já é do Zico. Porque o tempo passou. E não adianta a mente pensar, o corpo não vai responder. Há um momento perfeito para você viver cada etapa da sua vida. Eu quero dizer aos senhores que eu não me arrependo de 1999, quando Jesus entrou na minha casa, ninguém era crente. Eu fui o primeiro crente da minha família. Eu sei o que é colocar uma Bíblia debaixo do braço e caminhar 3, 4 quilômetros para ir para a igreja, e os amigos olhar, zombar e dizer: Biblinha, glória a Deus. Eu digo: é nessa mesmo que eu vou. Não era Bíblia no aplicativo do celular, era uma Bíblia do tamanho de uma televisão de 29 polegadas. Mas eu ia para a igreja. Eu lembro de um dia de eu ir para o culto com guarda-chuvinha. A água está tão alta na rua, não precisa água muito alta para molhar perto do joelho aqui, né? Eu cheguei todo molhado na igreja. Inclusive o obreiro disse assim: vamos orar pelo Marcianinho, porque todo mundo que sai do centro de recuperação cai em pecado. Aí olharam todo mundo para mim. Ainda bem que tinha pouca gente na igreja. Só que 26 anos se passaram e o diabo está esperando, mas não vai ver, porque eu estou discernindo. Ei, oh glória! O que Deus deu para você fazer? Miles Monroe dizia que o lugar mais rico é o cemitério, porque lá tem hinos que nunca foram escritos, lá tem quadros que nunca foram pintados, canções que nunca foram compostas, livros que nunca foram escritos, títulos que nunca foram alcançados. Porque as pessoas não discernem o tempo, o time deles. Eles vão no ciclo vicioso de todo mundo à sua volta. Deus quer te usar para quebrar o ciclo da sua família. Deus quer te usar para alarmar a sua casa. Mas é agora, eu não posso esperar mais. Se você quer orar comigo agora, porque você entendeu que o tempo está passando, e você quer aproveitar o tempo que Deus tem para você, sai daí agora e vem orar comigo em nome de Jesus.
Sai daí agora e vem orar comigo em nome de Jesus. Sejamos, presbítero Evandro, como os filhos de Issacar. Discernimento do tempo, discernimento do tempo, discernimento do momento que estamos vivendo. Oh glória, oh glória. Vocês imaginam, presbítero César, você tem usado bastante o Isaac de exemplo. O Isaac tem 15 anos. Você imagina ele discernir o que Deus quer com ele, seja na área da engenharia, não importa, mas serei um servo de Deus no tempo que eu estou vivendo. Essa cidade vai ser revolucionada quando crentes e obreiros entenderem o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo, queridos, de botar a Biblinha debaixo do braço e vir para a igreja. É tempo de assumir uma responsabilidade e fazer algo para a glória de Deus. Não é tempo de vir e dizer: eu quero me alimentar. Presbítero Patrick, você tem um filho pequenininho. Todos nós temos 3 etapas na vida. Tem aquela etapa que alguém dá o alimento para a gente que a gente não sabe. Tem a etapa que alguém já sabe se alimentar sozinho. E tem a terceira etapa que alguém, além de se alimentar sozinho, sabe fazer alimento e alcançar para outro. Discirna o momento que você está vivendo. Oh glória, tem mais lugar para você sair do seu lugar. Profeticamente, pastor, se eu for aí na frente não vai mudar nada. Isso é o que tu acha. Porque se você vem, o céu está vendo você dizer: eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma estação nova no meu casamento. A Bíblia diz: é tempo de cantar, o inverno já passou, uma nova estação. Senhor Deus, eu levanto a minha mão agora, sem ira e sem contenda, porque eu creio no mover do teu Espírito. Eu creio que haverão ouvidos atentos à tua voz. Eu creio que o Senhor fará coisas extraordinárias. Não é tempo de se inclinar para a carne, não é tempo de se inclinar para as coisas da terra. É hora de inclinação espiritual, é hora de viver uma experiência gloriosa. Discirna o tempo que você está vivendo. As etapas que você queimar agora vão fazer falta amanhã. É você e o Espírito, é você e o Espírito, é você e o Espírito Santo. Não saia de debaixo da nuvem, não saia da presença de Deus. Eu não dou um passo fora do que Deus tem para mim. Recebe esta graça, recebe esta unção agora, recebe esta unção agora. Alguém vai sair daqui regulado com a vontade de Deus, regulado com a vontade de Deus, regulado com a vontade de Deus. Eu te declaro revestido, abençoado.